Olá amigos, tudo bom? Eu me chamo Lucas, bem-vindos a mais um Filmografia. Obrigado pela sua visualização e obrigado pela sua atenção. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a terceira temporada de 13 Reasons Why, que estreou no último dia 23 de agosto no serviço de streaming da Netflix. Quando eu assisti o trailer da terceira temporada, eu fiquei muito surpreso, porque depois do final da segunda, eu achava que seria um vínculo de narrativa e foi outro. Qual foi a minha surpresa ao observar que no trailer de anúncio, Bryce Walker, um dos personagens mais polêmicos da série, morreu? Foi assassinado. Quem matou Bryce Walker? É a pergunta que o trailer fazia. A série, após os eventos daquele final na segunda temporada, onde Clay, Tony, Justin e Jessica conseguem impedir o Tyler de cometer uma tragédia no baile de primavera da escola Liberty, onde ele ia entrar armado e atirar em muita gente, eu achava que a série focaria essencialmente no Tyler. Abordaria essa questão polêmica dos atiradores nas escolas, algo que infelizmente acontece não só nos Estados Unidos como no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E qual foi a minha segunda surpresa ao ver que a série falava essencialmente, não somente, mas essencialmente sobre o Bryce? Depois do julgamento da Hannah na segunda temporada, a família do Bryce desmoronou. Os pais dele se separaram e ele e a mãe foram morar com o avô materno, que é um senhor de idade já acamado. A mãe dele contrata uma enfermeira para cuidar no dia a dia do avô dele. E essa enfermeira tem uma filha, chamada Amara Watt, ou Annie, como ela é chamada pelos demais personagens, que é a nova personagem introduzida na terceira temporada. Vale lembrar que os eventos contados nessa terceira temporada, os episódios são narrados sob a ótica da Annie, sob a ótica da Amara. E ela vai contando para nós através da perspectiva dela. Outro ponto importante é que a segunda temporada nos ensinou, e você vai ver isso à medida que assistir a série, que toda história tem dois lados. Que um lado nunca é a verdade absoluta. Existe sempre uma outra parte que complementa a história. E a narrativa da Annie mostra isso de uma forma bem interessante. A Annie é a novata e ela é muito observadora e até astuta. E ela começa a fazer amizade com os porquês, com os outros protagonistas de uma forma muito rápida. Ela é inserida muito rápida no mistério da trama e você consegue observar isso logo nos primeiros episódios. Mas antes de chegar no cerne da questão, no cerne do motivo do vídeo, do título do vídeo, a gente precisa falar da evolução dos demais personagens. Vamos falar primeiro do Clay. O Clay continua essencialmente a mesma pessoa, o mesmo personagem, e ele tem algumas coisas que me irritam e que não estão relacionadas à atuação do ator, mas sim ao roteiro, ao que o roteiro faz com ele. Clay continua impulsivo, irracional, emocionalmente instável e em alguns momentos ele tem uns acessos de burrice muito grande, mas também a série mostra, essa temporada mostra que ele tem um bom coração, que ele tem boas intenções e que ele é um cara extremamente preocupado e leal aos seus amigos. A relação dele com Justin, que é o outro personagem da série que evoluiu muito, se torna muito bonita e se consolida nessa temporada. Clay e Justin agora são de fato irmãos, e eles têm um laço mais poderoso do que o sangue. Eles têm um laço de irmandade onde um faria qualquer coisa pelo outro, e existe uma cena muito bonita na temporada que eles falam isso um pro outro. A família do Clay, a família Jensen, abraçou o Justin e agora ele é um membro da família. E acho que um dos pontos mais interessantes da série, mais interessantes e mais bonitos da temporada é essa valorização da família, essa valorização dos amigos. A Jessica é outra personagem que evoluiu muito. É uma personagem que depois do que aconteceu com ela, depois do estupro pelo Bryce, é uma personagem que estava juntando os cacos. E agora ela consegue se reorganizar, ela consegue renascer realmente, como ela mesma se chama, ela é uma sobrevivente. Só que a Jessica é colocada num contexto que explora o feminismo dentro dessa temporada. Essa temporada tem uma vertente que explora o feminismo através de uma personagem que se torna amiga da Jessica. Mesmo secundária, ela tem um tempo de tela considerável, que é a Casey. Mas uma coisa que eu reparei vendo fóruns sobre a série, vendo comentários sobre a série, é que muitas mulheres ficaram insatisfeitas pela forma com a qual o feminismo foi retratado na série. A personagem da Casey é essencialmente uma personagem. Ela é realmente muito caricata e em alguns momentos ela acaba soando muito forçada. E muitos dos atos que envolvem o feminismo na série, que envolvem o empoderamento da mulher, acabam sendo meio que desrespeitosos em alguns momentos. Tanto que no início da temporada, quando o problema todo começa, existe um jogo de boas-vindas entre duas escolas rivais e o grupo da
Jessica, que se tornou presidente do conselho estudantil, acaba fazendo uma manifestação contra o estupro, contra o assédio que existe na escola Liberty, no meio do jogo. Elas entram, tiram a roupa, ficam seminuas e precisam ser contidas. Os jogadores da escola rival não respeitam elas e aí começa uma confusão generalizada, que é aí onde o Bryce desaparece. A Jessica, apesar de tudo, é uma personagem que mudou muito desde o início da série, onde ela era aquela garota mimada, aquela garota que não se importava com nada a não ser ela mesma. Ela evoluiu muito em relação a isso e é uma das coisas que eu mais gostei de ver nessa temporada. O Tyler é, sem sombra de dúvida, a coisa mais gratificante dessa temporada pela evolução. Mas não só sobre isso, mas porque tudo que envolve ele envolve recomeço, envolve uma reconstrução. O Clay se preocupa tanto com o Tyler que ele, junto com os demais, desenvolve uma escala onde eles vão buscar ele em casa, levar ele para a casa da escola, acompanhar ele nas aulas, entre os intervalos das aulas. Existe toda uma preocupação não só por conta do trauma que o Tyler sofreu através daquele abuso horrível que ele sofreu nas mãos do Montgomery no final da segunda temporada, mas porque existe uma preocupação com ele. Eles passam a dar atenção a ele, voltam os olhos a ele, e às vezes é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Muitas pessoas estão passando por problemas ou por coisas muito sérias e nós não damos a devida atenção. E a série mostra que o apoio dos nossos amigos, dos nossos familiares, daqueles que nos amam, tem um poder regenerativo e um poder curativo muito grande sobre as nossas vidas. E é uma coisa que eu gosto muito de ver na série. Montgomery. Montgomery sempre foi um personagem que o roteiro construiu para mostrar que não é flor que se cheirasse. Comete bullying, assédio, não respeita as mulheres, machucou o Tyler de formas muito piores do que físicas, mas a terceira temporada mostra um lado dele que até então a gente não sabia. Montgomery é gay. Alheio a isso, algumas partes mostram o relacionamento dele com o pai, principalmente o último episódio. Mostra que o pai dele é um alcoólatra que possivelmente abusava dele, batia nele ou na mãe dele. E não que isso justifique as atitudes do Montgomery, mas isso fala muito sobre ele e o porquê dessas atitudes existirem. Ele projeta nas pessoas a raiva que ele sente do pai, a raiva que ele sente do lar que ele vive e principalmente a raiva do porquê dele não se aceitar, dele não aceitar a sexualidade dele. O que perto do final da segunda temporada você vê que ele já começa a aceitar. Mas a coisa mais surpreendente dessa temporada não é nenhum desses personagens, por mais que as evoluções deles sejam consideráveis e bem notórias. A maior surpresa dessa temporada é o Bryce, porque essa temporada é uma jornada inteira de redenção e de penitência do Bryce. O Bryce se arrependeu de tudo que ele fez. É claro que isso não é passar pano para ele, não é humanizar o estuprador, não é transformar o bandido numa vítima, mas mostrar que o Bryce também é um ser humano. E todos os seres humanos erram. E os seres humanos erram em diferentes proporções. Alguns erros a gente consegue reverter, outros erros são para sempre. Por exemplo, a Hannah se matou. Um dos motivos da Hannah ter se suicidado e tirado da própria vida foi o estupro do Bryce em relação a ela. E o Bryce não tem como consertar isso. É algo que ele vai ter que viver a vida inteira com isso. Que ele vai ter que lidar. E durante toda a temporada você vê o Bryce tentando se redimir, tentando consertar as coisas que ele fez ou coisas que a família dele fez por conta dele. E ele não consegue o perdão de ninguém. Não consegue. E aí que entra a função da Annie. Porque nas nossas vidas, é uma lição para as nossas vidas, quando a gente decide mudar, quando a gente decide recomeçar, é necessário que alguém dê para nós um voto de confiança. E a Annie entra na série para isso. A Annie começa a se tornar amiga do Bryce, a Annie se envolve com o Bryce, e a Annie vê um lado que ninguém havia visto no Bryce até o momento, que é o lado da humanização, que é o lado do ser humano, é o lado de um ser humano que também erra e que também precisa de um recomeço. Vale lembrar, não é passar pano para o que ele fez. O Bryce precisa responder por tudo que ele fez e ele ia responder pelo que ele fez. Mas assim como todas as pessoas, ele merece um recomeço, ele precisa de um recomeço. E aí a série vai avançando e o ritmo dos episódios é bem instigante. Os episódios ficam quem matou o Bryce, um jogando a bola para o outro, mas sempre que a suspeita se voltava para um determinado personagem, a série, quase que no mesmo episódio ou no seguinte, já forneceu o álibi dele de aonde ele estava na noite do jogo de boas-vindas, onde o Bryce desapareceu, onde a pessoa estava. E aí, à medida que a narrativa vai evoluindo, isso
no início dos episódios é até intrigante, mas da metade pro final isso já começa a perder força. E alguns episódios acabam sendo mais cansativos do que os outros. E aí finalmente convergimos para quem matou o Bryce. No jogo de boas-vindas, o Bryce acaba lesionando o Zack de uma forma que praticamente acaba com a carreira dele de jogador de futebol americano. O Zack, como forma de vingança, encontra o Bryce no pier da cidade, onde o corpo do Bryce futuramente é encontrado. O Zack vai e dá uma surra no Bryce, quebrando um braço e uma perna. Tempos depois, Alex e Jessica aparecem no pier. O Alex inicialmente pretende ajudar o Bryce, mas depois que o Bryce começa a dizer que vai destruir a vida do Zack e acabar com ele, o Alex vai e atira o Bryce no rio. E o Bryce, com uma perna e um braço quebrado, não consegue nadar e acaba morrendo afogado. É o Alex Stendhal que mata o Bryce. Mas aí entra a parte que me preocupou muito sobre a temporada. E não só sobre a temporada, mas sobre a existência da série em si. Porque o Tyler tem forças através do apoio dos amigos para denunciar aquilo que o Montgomery fez com ele no final da segunda temporada. Que aquilo, querendo ou não, foi um estupro. O Montgomery vai preso pelo estupro do Tyler, por essa delação do Tyler. E enquanto o Montgomery está preso, os demais alunos da Escola Liberty, os demais porquês, arquitetam um plano para encobrir a morte do Bryce. Encobrir o assassino do Bryce, que no caso o Alex. Então eles criam uma mentira que é verbalizada pela Anne, por essa nova personagem, e colocam a morte do Bryce na conta do Montgomery. Aí existe a lição muito perigosa a respeito da série. Se a série passou o tempo todo lutando contra a impunidade, buscando justiça para Hannah, a série acaba de invalidar todo o seu propósito, comemorando, celebrando a impunidade e a mentira, ao colocar na conta de uma pessoa inocente um crime que ela não cometeu. Por mais que o Montgomery não fosse flor que se cheire, que ele não prestasse, ele não matou o Bryce. Ele não merecia receber esse fardo sobre ele. O Montgomery, tempos depois, morre, se suicida na cela da cadeia. E aí, então, o segredo da morte do Bryce é enterrado com ele, porque os mortos não falam. Tanto que o último episódio da temporada se chama Deixem os Mortos Enterrarem Seus Mortos. Ou seja, a série que passou 3 anos combatendo o bullying, falando da prevenção ao suicídio, o assédio e o estupro, no final, por conta de um erro de roteiro terrível, acaba se invalidando, acaba jogando essa mensagem toda no lixo e falando que a justiça com as próprias mãos e a mentira são o melhor caminho para se resolver as coisas. E a gente sabe que não é. Então, para mim, a série já não é mais digna de atenção devido a essa lição. Porque se a série terminasse agora, o que não vai ser... Tem um gancho para uma 4ª temporada, que é quando encontram as armas que o Tyler iria usar no baile da primavera no Rio, os pescadores encontram, e que provavelmente isso vai ser o tema da próxima temporada. Se a série terminasse agora, ela terminaria com a mensagem de impunidade, com a mensagem de vingança e de justiça com as próprias mãos. E a gente sabe que isso é uma coisa que, por mais que as atitudes deles despertassem raiva, não deveria acontecer, porque nós não somos juízes, nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Porque a mensagem que se dá para as pessoas que sofrem com bullying, que têm depressão, que sofrem com assédio e com estupro, é que a justiça é ineficaz e ineficiente e que elas devem resolver as coisas com as próprias mãos. E a partir do momento que elas fazem isso, elas se tornam iguais às pessoas que as agrediram, às pessoas que causam mal a elas. Então, eu acho que o roteiro vacilou muito nisso, a temporada, por mais que tenha coisas boas, que tenha evoluções, que tenha lições boas, ela acaba enterrando tudo isso com essa lição de impunidade, com essa celebração à impunidade. Pode ser que no futuro eles sejam descobertos, que a mentira seja descoberta e que o Alex vá preso? Pode ser que sim. Mas se não acontecer isso, se a impunidade seguir à risca, como a mentira que eles arquitetaram, então realmente 13 Reasons Why acaba sendo uma série que não tem mais nada a ensinar e que a existência dela é perigosa, que o pretexto dela existir acaba sendo muito tóxico para as pessoas que assistem e que sofrem com isso. Ela realmente se torna um gatilho para que elas reajam, para que elas acabem se tornando aquilo que a série prometeu combater. Se você concorda comigo, se você gostou, deixa nos comentários a sua opinião, deixa o seu like, por favor. É importante, ajuda o engajamento do canal. O like recomenda o vídeo para outras pessoas. E, mais importante, se inscreva. Esse foi o Filmografia. Até a próxima semana, pessoal. Um abraço.